Olá pessoal, boa noite. Vou já convidar aqui o Giovanni para ele entrar aqui na live junto com a gente, fazendo aqui os últimos ajustes. Deixa eu enviar aqui e a gente começar o nosso trabalho agora à noite. Daphne, bem-vinda. Tudo bem? Daphne, fica aí se você quiser fazer alguma pergunta para o Giovanni, porque ele entende bastante aí sobre o mercado de trabalho, especialmente em relação aos idiomas, tá? Espanhol, inglês. Você ficou bem curiosa, né, da outra vez, também pra gente falar um pouquinho sobre a atuação, né, no mercado de trabalho. Então, se você puder ficar aí com a gente um pouquinho e já preparar a sua pergunta, vai ser muito bem-vinda. Giovanni, eu te mandei o convite, mas se você não receber, você pode solicitar, que aí eu te incluo aqui na live. Fone. E aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vai começar então a nossa live aqui. Eu queria só, antes de falar sobre o nosso tema de hoje, agradecer as pessoas que ficaram aqui ontem conosco, porque eu tentei fazer uma live ontem, mas assim, parecia que todo mundo estava fazendo live no planeta. Então, eu quero só agradecer a participação de todos que tiveram paciência, né, que esperaram. E a gente vai aí fazer uma segunda rodada para falar sobre cuidados faciais, né, de beleza, que as mulheres, a gente sabe que todas as mulheres aí são apaixonadas por esses cuidados. Mas, passado, né, esses agradecimentos, eu quero também te agradecer, né, Giovanni, porque você foi uma pessoa extremamente solícita. Você, né, já desde o primeiro dia que eu te conheci, já demonstrou assim que é uma pessoa carinhosa, né, e que principalmente gosta de ajudar as pessoas. Então, realmente, eu quero te agradecer. Pessoal, vou apresentar então quem é o Giovanni, né? Vou falar um pouquinho sobre o que ele é e a gente começa com a rodada de perguntas. Giovanni, você está me escutando direitinho? Tô escutando direitinho, tá me escutando bem também? É porque para mim tá só aparecendo um pouquinho aí da sua conexão que está rodando. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo trocar. Boa noite. Só para não começar já a fazer as perguntas se você não estiver, né, sendo... Tá, deixa Pessoal, eu ver, confirma pra tá. gente aí, por favor, como é que tá a live. Se vocês estão escutando, vendo, nós dois. Tá bem? Tá melhor agora? Acho que agora ficou melhor, né? Porque antes estava um pouco assim... Sabe quando fica rodando, né, aquela... Agora deu Sei. certo. Então, pronto. Gente, Vamos lá, então deixa eu olha abrir só. também aqui. Giovanni é um menino, né, ainda, mas já tem aí muita contribuição aí para oferecer pra gente. Eu falo menino no sentido da idade, né? Comparado a mim, né, e a outras pessoas, a gente sabe que tem idade diferente. E o Giovanni me contou algumas coisas curiosas que eu resolvi, assim, né, abrir para outras pessoas e ele também quis ajudar nesse sentido. O Giovanni trabalha em uma área da Disney, todo mundo, né, ficou assim super curioso para saber o que ele faz lá na Disney. Também trabalha com o Mercado Livre, ele também vai contar o que ele pode dizer aí pra gente. E outra coisa que com certeza vai chamar a atenção dos adolescentes, dos jovens, é que ele já foi campeão, gente, de game. Então, olha só, ele tem aí esse lado profissional, mas ele também aproveitou, né? O que a gente sabe que os meninos gostam muito. Eu tenho um sobrinho, tenho filho, não porque seja uma questão só masculina, mas eu vejo muito da minha família homens, né, jogando videogame. Eu nunca tive habilidade, mas também conheço mulheres que jogam também videogame. Então, realmente, é algo que eu acho que vai, né, trazer aí pra gente bastante confiança, né? E a gente pensar assim, olha só, menino pode, menina pode, todo mundo, quem quiser. Tamo aí. Meu filho ainda vai me ensinar. Ele falou que tem que me ensinar para poder, né, começar a aprender nesse sentido. Gente, então o Giovanni vai se apresentar, vai falar um pouquinho aí sobre ele. Giovanni, se você puder, já começa falando um pouquinho sobre a Disney, porque afinal é o que Perfeito. todo mundo esperava. Então, pode começar. Perfeito. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, tenho 20 anos aí atualmente, né? Trabalho aí, como ela disse, na Disney.
Faço atualmente medicina veterinária, é um pouco meio fora do âmbito, mas vou contar para vocês de início como que eu consegui o emprego na Disney, né? Que é uma curiosidade que todo mundo tem. Sim, sim. Vamos lá então. Eu trabalhava na Via Varejo, que é uma empresa de vendas, é uma empresa que trabalha com Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, né? E aí eu acabei me desligando dessa empresa, e aí fiz meu currículo e tal, e mandando currículo online, principalmente pelo InfoJobs, que é muito bom, né? Para quem está atrás de emprego, o InfoJobs é muito bom, né? Tem a Cato também que eu recomendo, mas a Cato é um pouquinho mais cara, então para quem está procurando emprego não é tão recomendado, porque é R$ 79 por mês, então você já está meio duro sem emprego, vai no InfoJobs. Aí eu mandando bastante currículo pelo InfoJobs, não estava achando nada, 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 né? Ainda mais na pandemia, foi agora em novembro do ano passado, a gente já estava em pandemia, estava bem complicado, e apareceu lá uma vaga, né? Vaga empresa confidencial, bilíngue. E aí eu entrei, né? Falei, pô, depois eu falo um pouquinho dessa questão da língua, né? Que a Monique ela é da área das línguas, né? Então eu falo um pouquinho para vocês também. E aí, como eu sou fluente, eu resolvi mandar. Mandei sem pretensão nenhuma, né? Ela mostrava a questão salarial. E eu falei, ok, supri minhas necessidades, vou mandar. Aí mandei, eram 4 horas da tarde de uma quinta-feira. 6 horas da tarde da própria quinta-feira, tocou meu celular, um número americano. E aí eu já estranhei, né? Aí atendi, no que eu atendi era uma moça falando inglês comigo, tal, e eu não entendendo, eu falei, nossa, que susto, né? Do nada, assim. Aí beleza. Conversei com ela, queria testar meu nível de inglês, e aí começou uma doideira, né? Eu falei, putz, assim, do nada, ela me liga, tudo na correria, né? E a gente às vezes é pego desprevenido, às vezes a gente trava, a gente sabe que tem a questão das línguas que a gente trava para conversar, ou vai fazer alguma apresentação, a Monique, que é professora, ela que trabalha com isso, sabe que as pessoas travam mesmo. E aí eu conversei com ela, aí ela falou assim, ó, ela perguntou um pouco de mim, como eu era, como que foram meus cursos de inglês, isso eu falo pra vocês também, um pouquinho mais à frente. E aí ela falou assim, ó, vai ter uma nova etapa amanhã, de manhã, se você tiver passado, eu vou mandar no seu e-mail. E aí, beleza, enviou no meu, aí chegou, eu terminei, ok, sentei na mesa do computador, meio desnorteado ainda, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu agora? Aí, beleza. Aí chegou o e-mail, né, falando que eu tinha que participar de uma reunião no Microsoft Teams no outro dia, na sexta-feira, às 10 da manhã. Que era uma nova etapa. Até então eu não sabia o que empresa que era, o que eu ia fazer, só entrei. No que eu entrei, E nem caiu a ficha que poderia ser o pessoal da Disney. nunca, nem tinha nem noção, nunca ia imaginar. Eu falei, velho, eles ligaram desse número americano, trocou uma ideia comigo em inglês pra testar o nível de inglês, mas eu nunca imaginei que era uma empresa internacional. E aí, beleza, eu sentei aí no computador, vi essa mensagem, aí acordei no outro dia, 10 horas da manhã, 9h30, né? Aí tomei um café reforçado, falei, meu Deus, o que eu vou ter que falar? Aí entrei na reunião. Um cara engravatado na reunião, mas um monte de jovem também. E aí ele ia conversando, né? Tinha devia ter eu e mais uns 10 na sala. E ele ia comentando por ordem alfabética, né? Só que aí eu tive um problema no dia que eu não consegui entrar na sala. Imagina o desespero que foi pra entrar na sala. Eu já nervoso de tudo que estava acontecendo, do nada assim. Aí eu falei assim, aí consegui. Eu tinha o WhatsApp da moça que tinha me passado no telefone, eu mandei mensagem pra ela correndo, eu falei, ó, não tô conseguindo, tal. Aí ela me ajudou a entrar na sala. Aí eu fui um dos últimos, já tinha passado até do G, que é do meu nome, né? Aí o cara perguntou pra mim, perguntou quem eu era, como era meu nível de inglês, como que eu tinha aprendido inglês, eu contei todas as formas que eu tinha feito pra aprender inglês, e ele perguntou pra mim assim, fala pra mim um personagem de uma série ou de algum filme que você se identifica e o porquê. Do nada, em inglês. Como que você vai tirar isso da cartola, entendeu? Eu já estava preparado para responder várias coisas, de currículo e de não sei o quê. Aí De ele me solta essa. personalidade, né? Personalidade, pontos positivos, pontos negativos. Já tava cheio de firula no bolso, né? Aí ele pegou e falou assim, então, você tem que se identificar com um personagem de alguma série e tal. E até então ele não tinha falado nada pra mim que era Disney. E aí eu gosto muito de uma série. Quem tá na live que me conhece sabe. Eu gosto muito de Breaking Bad, que é uma série de química, né? E aí tem um personagem principal, que é o Walter White, ou Heisenberg, e ele sempre tem uma carta na manga, ele sempre consegue desenrolar a situação. E aí veio isso na minha cabeça. Comecei a conversar com ele, falei isso, e aí comecei, ele falou que já tinha assistido a série também, que gostava muito, e falou, não, legal, se você tiver passado nessa etapa do processo, eu vou te mandar um e-mail. E aí, ok, fui despretensioso também, sempre com o pé no chão, né, que a gente não pode colocar também a expectativa lá em cima também para não ficar chateado.
Aí, beleza. Aí chegou o e-mail depois. Aí era pra mim fazer uma prova. Aí eu tive que fazer prova de português escrita, prova de português digitação, prova de português gramática, prova de português fiz uma redação. E tudo isso em inglês de novo, inglês redação, inglês gramática, inglês falada. Essa reunião 10 da manhã, o e-mail chegou no mesmo dia? Chegou no mesmo dia, chegou umas 2 horinhas depois, chegou perto do meio-dia esse e-mail chegou. Perfeito. Porque eu lembro que eu tinha até saído na rua pra resolver um negócio, e aí já voltei correndo quando eu vi o e-mail. E aí fiz prova de matemática, prova de lógica, várias provas. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu Tem vou tudo. fazer? Eu falei, nossa, do Eu vou nada pra assim. NASA. Fiquei com muito medo, né? Mas aí beleza, fiz tudo, pá. Aí no mesmo dia, 4 horas da tarde, eles me deram a resposta. Ah, parabéns, você foi. Isso tudo em português já. Ah, tudo, você foi aprovado no nosso processo seletivo e tal. Vem na nossa empresa de segunda, aqui na Lapa, pra entregar documento, fazer exame médico. Eu entrei num prédio, na segunda-feira eu fui de manhã, entrei num prédio totalmente descaracterizado. Parecia que eu tava indo num açougue. Eu falei, meu Deus, vamos acabar Era o comigo prédio do aqui hoje. Batman. Exatamente, eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Aí entrei assim numa área, peguei uma senha. Aí no que eu peguei essa senha, vai pra lá fazer exame médico. Fui parar dentro praticamente de um hospital. Um negócio totalmente preparado. Eu falei, nossa, chique, né? Aí fizeram tudo, tiraram o sangue. Nossa, passei com 2 médicos diferentes. Nossa, falei com muita gente. E aí eu Giovanni, falei, eu ia cara, ficar com oi. medo. Não, então, foi por isso mesmo. Eu falei, nossa, eles estão vendo o quê? Se meu rim é saudável, pra eles tirarem um, né? Dá Aí eu falei medo. assim, dá. E não tinha nada da empresa, eu não sabia o que era. Aí eu peguei o contrato na mão pra assinar. Aí tava escrito lá, empresa de trabalho D de dado SS. E eu, o que é DSS, né? Não sabia o que era DSS, não tinha noção do que era DSS. E aí no que eu consegui, aí fiz tudo certinho, cheguei em casa, aí falei assim, meu Deus do céu, onde que eu tô entrando, né? Pra que que eu vou trabalhar? Até então eu não sabia o que era. Aí chegou no meu e-mail, acho que foi na terça-feira de manhã, chegou no meu e-mail que meu treinamento começava já na quinta. Aí já um e-mail todo bonitinho da Disney, com Star Wars pra lá, Star Wars pra cá, e uma mensagem mal bonita. E eu fiquei, meu Deus, entrei na Disney, o que que eu vou fazer na Disney? Não sabia, não sabia. Eu tava, tipo, sem trampo, atrás de alguma coisa e consegui cair. Entrei num buraco e entrou na Disney. E aí eu falei, meu Deus, né? Não esqueça do bicho. Tá bom. Aí, ó. Aí, entrei, né? Aí, beleza. Falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí entrei na quinta-feira na reunião, né? Entrei na quinta-feira na reunião, uma reunião linda, linda. Eles passando pra gente uma coisa que eles chamam de processo, que é o processo luva branca, né? Que faz menção na luva do Mickey, que é um processo que, assim, eles não querem quantidade de trabalho. Então não tem esse esquema de linha de produção lá. Lá é qualidade. Então Olha, se você pega, por exemplo, um caso para resolver e você fica o dia inteiro resolvendo ele, não tem problema. Você pode ficar suas 6 horas, 7 horas de trabalho lá resolvendo ele, desde que você faça direito. Isso para eles é o serviço luva branca. E tem várias outras curiosidades, né? Aí eu descobri que eu ia trabalhar com mídias sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram a gente não pega. Eu não sou na área do Instagram. Peguei na parte de Twitter e Facebook. E aí tem todo um esquema. A gente teve reunião com a Disney Grécia, a gente teve reunião com o russo. Você viu uns sotaques que você falava, pelo amor de é uma Deus, o que eu tô equipe fazendo? grande? Enorme, enorme. É uma equipe enorme. Normalmente eram as mesmas pessoas, né? Uhum. Mas abrangia muita coisa mesmo. E aí eu fiquei chocado, né? Falei, meu Deus do céu, onde que eu fui me enfiar? Mas até aí, ok. Aí a gente tinha até a Fedra, né? Que era a que dava a Disney Grécia pra gente treinamento. E só com brasileiro na sala, né? E eu falei, meu Deus, e o pessoal tudo, como que a gente veio parar aqui? Todo mundo tava perdido ainda. Aí beleza, entramos no dia. Eu não lembro o dia que a gente entrou. Eu sei que foi depois da estreia do Disney Plus. E, gente, é sensacional. Vou falar um pouquinho de como é a rotina de trabalho. A gente tem alguns posts para fazer, né? Então, sempre que vocês verem posts de Twitter e Facebook oficial da Disney, do Brasil, provavelmente foi eu ou a minha equipe que colocou, né? E aí, classificação de comentário. Então, se, por exemplo, eles postam sobre uma série X e você comenta dando um feedback, eles lêem. A gente lê tudo. Tudo o que coloca. E se você coloca assim, por exemplo, a gente sabe que brasileiro tem a mania de falar palavrão mesmo pra coisa boa. Uhum. Aí você coloca assim, nossa, que série boa da... A gente não deixa essa palavra lá. Porque a gente não quer vincular essa palavra, por Tem mais que que seja de filtrar. forma boa, exatamente, a gente filtra tudo. Todos os feedbacks.
Se, por exemplo, você coloca um feedback positivo sobre Mulan, a gente classifica que é positivo. Se for negativo, a gente classifica que é negativo. Aí tem gente também tá com alguns erros. Por exemplo, eu tô com erro 83, porque o sistema da Disney ele é muito perfeito. Então, se você tá com erro no aplicativo, aparece lá na tela, erro 83. Então, o cara já coloca lá, erro 83. Aí tem até um bloquinho de notas. Deixa eu até ver se eu acho ele aqui no computador, aproveitar que eu tô aqui no computador. Perfeito. E aí tem vários, ó, por No exemplo, caso, olá, aí, por exemplo, deixa eu só, que eu fiquei meio curiosa claro, nessa parte. Você tá lá fazendo todo esse trabalho com as mídias sociais. Eu sei que o Twitter, por exemplo, é uma rede que qualquer pessoa pode escrever. Então, sim. digamos que eu escrevi lá algum comentário que não é, né, pertinente. Vocês entrariam em contato comigo ou não? Vocês apagam ou o que vocês fazem? Não, a gente não entra em contato. O que a gente faz é apagar mesmo, né? Às vezes acontece que a gente até às vezes a gente tem um grupo que a gente começa a mandar as porcaria que tem gente que manda lá. Por exemplo, às vezes a gente faz um post X sobre alguma coisa, aí tem 500 comentários, aí tem uma resposta lá, tipo assim, um cara comentou uma coisa, aí 50 respostas depois tem gente falando de política. Ah, Aí a gente comenta aqui, é o pessoal falando de política, explica tudo certinho no comentário, no nosso sistema interno, e a gente consegue dar flag. O que é esse flag? Esse flag ele tira esse comentário do ar. Então a gente não deixa nada disso no ar. A gente deixa, pode ser um feedback negativo, pode falar, assisti Mulan, não gostei, achei que isso foi ponto negativo. A gente não tira isso, porque é um feedback negativo e a gente tem que aceitar. Agora, se é uma coisa que foge da nossa alçada, ou entra a palavra de baixo calão, a gente acaba tirando mesmo, né? A gente acaba tirando do ar com mesmo. certeza não vai É, continuar. exatamente, porque tem todo Mas aquele esquema do peraí, serviço luva branca. guarda o segredo. Não conta tudo, não. Porque senão você vai contar tudo agora e as pessoas vão, né? Olha só. Vamos entrar, então, em outro assunto? Vamos. O assunto é o seguinte. Eu já vou puxar logo a sardinha aqui pro lado dos idiomas. Você falou que é fluente na língua inglesa. Sim, Ou seja, você teve uma entrada, um caminho para ir para a Disney porque você tem a fluência na língua inglesa. Mas o exatamente. Mercado Livre não pede a língua inglesa. Qual é a língua, então, que eles pedem? Eles pedem o espanhol. Eles pedem o espanhol e já é. Aí sim, aí que virou balaio de gato. Aí a gente não entendeu mais nada. Aí a gente se perdeu. Porque a galera que foi. Tipo assim, não foi todo mundo que foi convocado para esse lado do Mercado Livre, né? Alguns amigos meus mais próximos que eu contei, que foi um desafio novo, né? Que a gente fica nesse lá pra cá, pra lá e pra cá, porque eles têm parceria, né? Às vezes vira e mexe aparece na televisão. Mercado Pago e Disney, Mercado Livre e Disney. E aí falaram, ó, a gente tem no setor financeiro, a gente tem uma vaga pra você ir mesclando, tá afim? E aí eu, meu Deus do céu, tá bom, vamos, Eu vou. vamos, vou. E aí, tipo assim, era uma coisa que assim, eu tinha medo de recusar, porque assim, às vezes, por mais que seja uma proposta boa, eles não selecionaram um aleatório, eles fizeram um filtro, né? Eles pegaram a galera que mais rendia pra fazer esse convite. Se eu aceito, querendo ou não, já dá uma queimada. Se eu não aceito, dá uma queimada. Se eu declino esse convite, aí pode dar problema, entendeu? Pode ser que, tipo assim, não que vão me demitir, óbvio que não. Mas oportunidades futuras, pode ter certeza que eles não iam contar comigo. Eu penso Né? isso, porque imagina, eles estão te dando uma oportunidade que não é para todo mundo. E aí você Uhum. fala, não quero, não vou, então tá muito confortável só aqui, né? Então, assim, também é um recado para os meninos aí que estão aí, né, começando na vida profissional. Se te oferecerem uma oportunidade, você puder, agarra. Pega essa oportunidade, porque às Exatamente. vezes a gente pensa assim, não, mas eu já tô com uma. Não, não faz isso, porque se você fizer isso, foi o que o Giovanni acabou de falar, pode acontecer, eles falam, não, então essa pessoa não tem disponibilidade ou não está interessada, então a gente vai abrir oportunidade para outras pessoas. E aí, quando você Exatamente. entrou para trabalhar no Mercado Livre, você então tinha ou tem ainda um vínculo com a Disney. Tenho. Sou vinculado com as duas partes agora, né? Eu permaneço como funcionário Disney, mas eu fico vinculado nessas duas partes, tanto o Mercado Livre quanto o Disney. Se tem mais questão na Disney, a gente vai para Disney. Se tem mais questão no Mercado Livre, a gente pula o Mercado Livre. E como é Fica que foi nessas a duas partes. questão do espanhol, então, em si? Você tem o domínio fluente de inglês, mas o Sim. espanhol, como é que foi? Você já tinha estudado, tinha um nível básico? Sim, espanhol eu tive na época de ensino médio, né? E então eu já tive um pouco de contato com a língua, né? A gente sabe que muda bastante, tem muita palavra que é parecida, mas a questão da gramática às vezes é um pouco diferente. Mas assim, gente, eu acho que assim, tanto inglês quanto português, quanto espanhol, são línguas que se a gente não dá a cara para aprender, a gente não aprende,
né? Às vezes não é só a aula que você vai aprender, que nem depois eu falo pra vocês aí, de como eu aprendi certinho inglês, mas assim, se eu não desse a cara pra aprender, e hoje em dia a gente tem tradutor em tudo, Sim. entendeu? Então se é uma coisa que eu não sei, porque mensagem interna de Mercado Livre de um pra outro é tudo em espanhol. Então a gente recebe mensagem em espanhol pra todos os lados. Olha aí. Então a gente tem que acostumar. E outra, a gente pode fazer, uma dica que eu faço pra todo mundo aí, tanto do inglês quanto do português, é achar as palavras, chama transparent words do inglês, né, que são as palavras transparentes, que é palavras que sejam parecidas tanto no português quanto no inglês, ou tanto no português quanto no espanhol, que você Sim. fazendo a leitura de texto, você identificando essas palavras, você consegue pelo menos entender o contexto, né? Porque se você copia e cola também e coloca no tradutor, entendeu? Pode ficar muito ao pé da letra, você não entender a mensagem. Então a dica que eu dou é essas transparent words, né? Amei, E Giovanni. Amei essa isso é dica, muito bom. porque, olha só, às vezes o aluno pensa assim, eu posso pegar o meu texto original em português, coloco no tradutor e depois eu tento dar uma ajustada, porque eu já vi muita gente falando isso. Só que isso é o problema, porque o tradutor ele não vai te trazer a integralidade da ideia. Às vezes ele vai mudar a tradução, ele vai colocar uma tradução que não tem nada a ver. E se você fizer isso, você vai estar construindo um texto totalmente diferente. E como você está fazendo Exatamente. isso, é como se fosse um atalho. E esse atalho indica que você não está sabendo muito o idioma. E aí você pode até, né, usando uma expressão coloquial, dar com os burros na água, porque você vai trazer uma resposta, principalmente você no seu trabalho, imagina, uma Uhum, resposta que não era, né, a resposta positiva. A Mara exatamente. comentou aqui que o espanhol é bem mais fácil comparado ao inglês. Depende, sabe, Mara? Porque a gente tem que pensar em que aspecto. Eu falo isso porque, como eu sou professora de língua espanhola e estudo inglês, né? Sou estudante de língua inglesa, eu conheço os dois lados, né, da moeda e entendo que todas as línguas têm as suas particularidades. Claro que a relação da língua espanhola com a língua portuguesa acaba facilitando mesmo você entender algumas coisas. Mas nem sempre é porque a língua inglesa ou a língua espanhola seja mais fácil ou mais difícil. Como o Giovanni domina essa parte do inglês muito melhor do que eu, né? Tem a fluência. Ele vai comentar então também um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, a minha opinião, Giovanni, é que a pronúncia da língua inglesa é mais difícil do que da língua espanhola, mas já a Uhum, gramática para mim é mais fácil. Então, entender a gramática da língua inglesa, por isso que eu falei para ela que dependia do que a gente estava considerando. Entender a sim, gramática da língua inglesa é bem mais simples do que a gramática da língua espanhola, por exemplo. Então a gente precisa, né, chegar nesses dois níveis. Claro que em contexto de exatamente. comparação, se você pedir uma água ou um café em espanhol, você acaba tentando se desenrolar mais. Mas isso daí é conteúdo da outra live que a gente fez uma entrevista. E nessa entrevista, né, que foi com o João Vitor, desculpa, João Gabriel, a gente falou sobre a questão de os espanhóis não entendem os brasileiros. E a gente entende. Então, Entende. também ainda entra outro problema, porque você pensa assim, ah, não, o espanhol é muito fácil. Aí você chega lá e começa a falar um monte de coisa, e eles, opa, espera aí, eu não estou entendendo nada. Mas a É gente continua. exatamente isso. Podem mandar aí as perguntas. Gente, eu tô achando assim sensacional. Vocês estão aí participando. Se eu não li nenhuma pergunta aí depois, de repente a gente dá uma passada para dar uma retomada. Eu Então, acho que a continuando aí, pergunta foi essa aí. foi só essa, né? Foi. A questão, Então, então, dos idiomas. perfeito, tá. Na sua opinião, então, pelo menos importante nesse primeiro momento para você, né, na sua vida profissional, saber inglês e espanhol. Sim. Mas digamos que É, amanhã te mandem uma oportunidade de emprego e falem assim, não, mas aí eu quero que você saiba francês. Você sabe... Ou seja, você já está vislumbrando outras possibilidades, de, às vezes um idioma que você não domina, mas que você vai pegar aquela mesma estratégia que você fez para o espanhol, para o inglês e, opa, vamos embora. Por mais que sejam línguas exatamente. completamente diferentes, porque também acontece. A gente sabe que o japonês, né, o mandarim são línguas que têm estruturas diferentes. Tá. A gente vai Exatamente. deixar no ar um pouquinho também o Mercado Livre e a Disney, que a gente vai arrematar com esses dois. E aí, Fechou. conta um pouquinho pra gente, porque aqui tem muita coisa, gente. O Giovanni é multitarefa. Como é que foi e qual foi esse campeonato de videogame que você participou? A gente quer saber que campeonato Tá. foi esse. Também, tudo na minha vida parece que é de supetão. Tudo acontece do nada, É né? igual o meu convite, né? Tipo, Giovanni, vamos fazer a live. Você, Do vamos embora. nada. E a gente não recusa, não. Acho que tem que dar a cara a tapa mesmo, porque senão a gente não vai pra frente. Tem que ir pra cima mesmo. E foi assim, eu sempre gostei muito dessa parte de jogos,
né? Foi até uma área legal que você consegue, vocês, a pessoal que joga e tem interesse em jogar, tentem colocar os jogos em inglês ou em alguma língua que você queira aprender, porque com contextualização você consegue aprender bastante. Foi uma das principais fontes para mim, né? E foi assim, eu sempre gostei muito, sempre joguei desde meus 2, 3 anos de idade. Meu pai sempre me incentivou a jogar, né? Meu pai sempre gostou também, até hoje ele joga. E eu sempre fui influenciado pelo meu pai por causa disso, né? E aí eu sempre joguei desde criança, às vezes eu prefiro, ao invés de sair, eu curtir, eu fico em casa jogando, né? Mais tranquilo, estudo, jogo. E aí eu fui para um evento, e aí chegando no evento lá eu acabei conhecendo um pessoal, né? E aí o pessoal, a gente com alguns jogos em comum, tinha um rapaz de um time lá, né, que eles jogavam profissional, de Counter-Strike, né? Que é um jogo de tiro, essas coisas assim, coisa que menino gosta, né? Mas trazendo também a parte que a Monique falou no início, eu conheço hoje em dia, graças a Deus e graças à sociedade, as meninas estão muito mais dentro dessa comunidade gamer, né? O que é muito bom, porque tem aquele tabu de que menina não sabe jogar videogame, que não sei o que. Gente, eu, pelo menos, conheço umas 20 que joga tudo melhor que eu. Se eu for jogar Já contra, não eu tem sou mais. destruído. Eu sou destruído. Acaba pra mim, entendeu? Não dá. E eu acho que isso é um tabu totalmente errado, né? E aí, teve lá um rapaz que ele não conseguiu comparecer no dia do campeonato. E aí, eu fazendo amizade com o pessoal no horário de almoço lá, que a gente tirou pra almoçar. Giovanni, vamos. Falei, vamos. Aí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, liga na TV. Ia passar no Sport TV no dia. Aí, liga na TV, no canal tal, que eu vou. Nunca tinha jogado a atmosfera de um campeonato. Nunca, nunca. Eu Peraí, falei, meu peraí, que acho que cortou Deus. um pouquinho. Peraí. Hum, Peraí, Giovanni, só um minutinho. Acho que bem na hora que você ia tá. contar a parte emocionante, deu uma cortada aí, que eu vi só a parte do canal que você ligou para sua Uhum. mãe. Sim. Você Melhorou? Tá puder voltar aí melhor? nessa parte? Volto, volto. Não, Então, ainda tá um pouco chiado. tá um pouco ruim. Peraí. Tá melhor? Agora eu tô escutando, tá um pouco, assim, um pouco turva, mas a gente escuta. Pode continuar. Tá, perfeito. Então aí foi assim, eu peguei, liguei pra minha mãe, e aí entrei nesse âmbito novo, eu falei, do nada também, né? De supetão, falei, vamos, vai. E a gente acabou jogando, passei na TV, tem até umas fotos mais antigas no meu Instagram, né? Que eu acabei postando, isso foi em 2018. E aí acabei que entrei pra esse ramo, conheci o pessoal, e aí comecei a me dedicar mais, né? Comecei a conhecer um pouco mais desse mundo dos, eles chamam de esportes, né? Que é tudo online. E treino de vôlei, o pessoal treina todos os dias e é mó doideira, né? Só que não foi uma coisa que eu fui muito pra frente, né? Porque é uma coisa que, como se fosse um esporte, dedica muito de mim, né? Dedicava muito e na época eu estudava ainda, tinha foco em passar em vestibular para fazer medicina veterinária, que hoje eu faço veterinária, e não era o meu foco. Então foi uma coisa que eu acabei deixando de lado e voltei. E era uma coisa que também acabou tirando um pouco do meu gosto por jogar, né? Então eu permaneci como hobby, mas tive essa passagem também com games, né? Pra quem gosta, assim, se você se identifica com o jogo e vê que você tem uma habilidade muito boa nesse jogo, vá. Pode ir pra cima sim. Mas assim, tenha um segundo plano, tenha um plano B. Porque se isso não dá certo e você não tem uma saída, acabou. Entendeu? Você vai perder um bom tempo da sua vida. Tá? Então é uma coisa que eu recomendo. Se você quer ir atrás, se dedique, vá. Mas tenha sempre um plano B pra tudo. Porque se dá errado, você tá com uma carta na manga. Se você não tem uma carta na manga, acabou. Aí você vai ter que replanejar toda a sua vida. E isso dá um trabalho, dá muito Gostei dessa trabalho. dica. Ou seja, quando você. É porque você foi contar essa parte, depois você passou para outra, que contou um pouquinho aí. No dia que você ligou Uhum. para sua mãe e falou, mãe, liga a TV. O que a sua mãe fez? Ela O não que é isso, meu acreditou, né? filho? Ela, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, vou jogar online aqui, não sei o quê. Ela, como assim, menino? Põe aí. Aí ela colocou, foi tipo bem tudo em cima da hora mesmo, acho que meia hora pra começar, ela colocou. Minha irmã tava em casa também no dia, colocou. E as minhas assistiram, torceram pra mim, a gente acabou ganhando. E aí virou uma festa, né? Aí virei amigo do pessoal, até hoje eu tenho bastante contato com esse pessoal desse cenário de jogos online, né? Até hoje eu jogo bastante ainda, mas é uma coisa que eu tenho agora só como hobby mesmo, não tenho mais como algo Um para minutinho. profissional para minha vida, né? Mas eu achei interessante aí que você falou agora. Peraí, filho, só um minutinho. Achei interessante que você falou agora da questão da oportunidade, né? A gente tem escutado muito nesses dias que a gente precisa aproveitar as oportunidades e também tem uma palavrinha que é o network, né? Então, por exemplo, eu vi que você
era uma pessoa que poderia agregar algo para outras. E eu falei assim, gente, eu vou agarrar essa oportunidade. A gente não tinha nenhum contato anterior, mas a gente começou a ter. Então, imagina, a partir desse momento que eu aproveitei essa oportunidade, você já vai trazer esse seu conhecimento, contar essa sua história de vida para outras pessoas, né? Adolescentes vão assistir, crianças, adultos, todo mundo vai assistir essa live aí, a gente vai passar para outras pessoas. Então, você está trazendo para a gente aí também uma outra história. O que é outra história, gente? Aproveitem as oportunidades, conheçam pessoas. Por mais que Giovanni hoje não esteja no jogo lá mais com os meninos diretamente, participando dos campeonatos, mas se de repente ele quiser fazer alguma participação ou trazer os meninos para participar alguma coisa também junto com ele, então, além da amizade, é claro, né? A gente sabe que também esses relacionamentos, eles geram amizade, que a gente precisa de pessoas. Então, realmente, eu acho que Giovanni está deixando bastante contribuição para a gente em relação à dedicação, né? Em relação ao estudo, em relação a aprender idiomas. Não se contentem mais, gente, com aprender só um idioma. Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca vou viajar na vida, eu nunca vou sair do Brasil, ou eu não conheço ninguém que fala idiomas. O mundo, gente, desde que a gente conhece, né, desde antes dos anos 2000, ele está global. Então a gente sabe que hoje em dia não existe mais isso. Você pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser dentista, o que for. Teve um dia que eu fui ao consultório com um dermatologista e eu estava esperando na antessala, né? Eu era próxima da consulta e ouvindo o doutor falar em inglês. Ele é dermatologista. Tudo bem, um médico, mas médico já tem dinheiro, não precisa falar idioma pra quê? Peraí, gente, não tem isso. Ele estava fazendo a consulta toda em inglês. Ou seja, ele teve a oportunidade de passar aquilo que ele aprendeu em outro idioma, né, para as pessoas e está oportunizando mais pessoas. E é um médico muito importante, né, de Brasília. Então a gente tem que pensar assim, gente, aproveite, agarre as oportunidades. Eu fiz uma pergunta, Giovanni, para os meninos, né, adolescentes, eles ficaram assim pensando. Quando eu falei para eles assim, gente, digamos que eu tenha 10 vagas de emprego para quem fala qualquer área, mas que a pessoa precisa falar inglês. E eu tenho as mesmas 10 vagas para pessoas que falam espanhol. Qual vai ser a área que vai sobrar mais vagas, gente? Aí os meninos ficaram pensando. Aí uma minha falou, espanhol. Ué, por que vai ter mais gente sobrando? A área de espanhol, de repente, não vai ser tão preenchida? Porque por muitos anos a gente colocou na cabeça que só tinha que aprender inglês. E aí, a partir desse momento, a gente tem que entender que é o inglês, é o espanhol, é o francês, é o japonês, é o alemão. Porque as vagas de emprego que pedem outros idiomas estão sobrando. E porque não tem pessoal, né, habilitado. Igual o Giovanni falou, imagina se ele não sabe escrever naquele idioma e ele começa a escrever coisas que não são boas. Vai estar denegrindo a imagem da empresa. A empresa não quer receber um tipo de trabalho, né, que você pode falar, eu falo espanhol, e aí você põe o portunhol, e aí vai dar, né? Vai dar ruim, como o pessoal fala. Exatamente. Isso para Olha muitas só, empresas, a gente tem você bastante que empresa citou que é pra gente... internacional, né? Ah, desculpa, pode falar. Tem É porque eu bastante cortei empresa você, hoje em pode falar. dia que eles trabalham mais internacionalmente. Por mais que eles tenham bases aqui no Brasil, oportunidades são lá fora. Então, por mais que seu trabalho seja bom, eles preferem quem? Um cara que é muito bom no trabalho e que não fala inglês, ou um cara que eles conseguem desenvolver mais pra frente e fala inglês, ou fala espanhol, ou fala francês. Eles vão querer alguém da língua, porque a língua é mais difícil de aprender. Desenvolvimento no Isso. trabalho você adquire com o tempo. Então, a língua hoje em dia ela é muito importante. E qualquer língua. Não tem mais esse negócio da língua global, língua mundial, ser o inglês. O espanhol é muito importante, o francês é muito importante, o italiano é muito importante. E a gente, às vezes, nem imagina, entendeu? Então, É uma coisa muito legal. E já pensou se, por a exemplo, Larissa colocou aí, ó. Cada coisa a gente nem cada coisa. imaginava. Pois é, Larissa. Exatamente. É só vivendo para saber as coisas que acontecem nesse mundão aí. É doideira. A vida é uma caixinha de surpresas. Hoje eu tô só com as expressões aí, viu, gente? Giovanni, então olha só. Conta então pra gente aí essa salada de fruta, como é que é agora. Você falou que vai contar um pouquinho da sua rotina, como é que você faz, né? Pra poder atuar aí nas duas frentes. Pode contar aí pra gente, que a gente Perfeito. tá doido pra saber. Vamos lá. Então, eu entro às 8 da manhã, né? Entro às 8 da manhã, a primeira coisa que a gente faz é análise de caso, né? Então a gente pega todos os casos que tem em fila, tanto Mercado Livre ou Disney, né? Ou caso de comentário, ou caso de suporte que precisa de algum tipo de ajuda, ou pessoa que está tendo dificuldade com alguma coisa em relação à Disney, né? E a gente classifica tudo isso, porque
Eles não trabalham 24 horas. 2 horas da manhã no Brasil para tudo, então das 2 às 8 fica caso pendente pra gente acabar resolvendo, né? Às vezes a gente tem que fazer ligação, às vezes a gente tem que falar com um cliente internacional, então entra de novo essa questão da língua, né? A gente sabe que o nervosismo às vezes bate de falar com um cara nativo da língua, né? Porque o cara fala muito rápido, tanto no português quanto no espanhol, mas nada que uma conversa você não consiga desenrolar, né? Eu acredito que o diálogo para tudo hoje em dia ele é válido, né? Porque você comentando fala assim, ó, eu não sou muito bom, eu converso na sua língua, mas como você é nativo, você fala muito rápido, você brinca com o cara, sabe? Você brinca com a pessoa que tá do outro lado da linha, fala, ó, consegue falar um pouquinho mais devagar, tal, tô aprendendo. Por mais que você seja fluente, você joga isso aí, sabe? Não tem problema você se rebaixar um pouco, você fala, não, tô aprendendo, vamos lá, vamos ver se eu consigo. E aí a pessoa super vai entender, tá? Se você dialogar com ela. Agora, se você não dialoga e fica, não entendi, aí deu problema. Não, Aí a pessoa vai perder paciência, né? E aí entra aquele não, e ela monte fala de. assim, Aí, tô entrando em contato com alguém que não vai conseguir me ajudar, não vai conseguir me atender. Eu vejo que exatamente. até a gente, quando a gente liga para alguma central telefônica em português, se você não esclarecer bem qual é o problema, as pessoas já não entendem, imagina no outro Em idioma. outra Eu língua. achei legal aqui, Exatamente. Giovanni, o comentário Hum, da Larissa, que ela falou que não sabia que tinha tanta relação, né, com os idiomas. E é justamente uhum, isso. Porque a gente precisa ampliar essa ideia do idioma para qualquer profissão. Se a gente quer ter oportunidade profissional, o idioma ele vai te dar uma visibilidade e um alcance muito maior. Você vai poder trabalhar em qualquer coisa que você quiser em outro país. E não necessariamente estando lá, exatamente. né, Giovanni? Porque apesar de você trabalhar na Disney, você mora aqui no Brasil. Moro em São Paulo. Ou Moro aqui em seja, São Paulo e querendo ou não, gente, inglês, as línguas no geral, inglês e espanhol, abrem portas que a gente nem imagina, sabe? Assim, por mais que eu seja muito novo, eu vou aproveitar isso, se você me permite falar um pouquinho de como eu aprendi o inglês, por favor, né? por Como favor. foi que eu aprendi o inglês? Aqui na minha cidade, eu moro em São Caetano do Sul, em São Paulo, e aqui tem um concurso, né? Concurso público para você entrar numa escola de idiomas que tem aqui, né? E ela oferece 6 anos de inglês, espanhol, aí são 6 anos de inglês ou espanhol. Você pode escolher 3 de italiano, 3 de francês, e eu preferi focar no inglês, né? Eu, quando era mais novo, tinha ainda essa ideia da língua universal, língua mundial ser o inglês, né? E somente o inglês. Hoje em dia a gente já não sabe mais o que é isso, né? Mas aí fiz essa prova, já tinha um contato anterior, tanto às vezes eu assisti alguns filmes, eu prefiro assistir filme legendado, né? Por mais que você esteja lendo em português, tem algumas coisas que vão ficando na sua cabeça. E você vai sabendo involuntariamente. Acaba que quando você para pensar, você fala, ó, eu sei essa palavra em inglês, né? E aí passei nesse curso, né? Fiz 5 anos de inglês, eu não fiz o primeiro ano porque eu estava um pouquinho avançado, então o primeiro ano eu acabei pulando, fiz só os primeiros 5, Uhum. depois os últimos 5, né? E aí depois eu fiz técnico, acabei fazendo técnico em informática, uma outra área meio nada a ver também, né? Mas lá tem uma questão que eles ensinaram bastante pra gente, que é o Instrumental English, né? Isso tem em várias línguas, em todas as línguas tem. Por exemplo, até num curso da Wise Up que eu fiz, eles focam nesse negócio. Você vai viajar, para que você vai aprender o inglês todo se você não sabe? Tô em live aqui, mãe. Aí, por exemplo, se eles pegam. Você vai viajar. E aí você pega o vocabulário de viagem, sabe? Como você pede uma comida, como que você fala no aeroporto. Você não precisa aprender a língua inglesa toda ou a língua espanhola toda. Você vai e pega a palavra, você pega diálogos, né? Como você sobrevive num Vai país, focar na basicamente isso. necessidade, né? Exatamente, exatamente. Você foca na necessidade que você precisa. Você vai fazer uma reunião, por exemplo, uma reunião de apresentação de resultado. Então você vai focar um pouco nas estatísticas, algumas palavras-chave, né, de como você consegue desenrolar essa situação. Você não precisa ser 100% fluente. Você consegue desenrolar isso com o tempo. E isso a gente aprendeu um pouquinho na questão da informática, né? O que a gente falava na questão da informática, quais eram as palavras, e eu levei isso para a vida, né? De vou ter, por exemplo, Os amanhã uma termos, reunião de né, apresentação. específicos Exato. daquele contexto, né? Exatamente. E você aprende isso muito rápido, de um dia para noite. E aí, esse curso da Wise Up me ajudou bastante também, né? Por mais que eu já era fluente em inglês nessa época, quando eu fiz esse curso, é, nunca é demais, gente. Você sempre vai aprender uma coisa nova, uma pronúncia nova que você não sabia, ou alguma coisa que você está fazendo de errado na língua, né? Aperfeiçoamento, Sempre você né? vai pegar. Exatamente. Você nunca sabe tudo. Até do português, pode ter certeza que você não sabe 50% do que tem, né? Quem dirá de uma outra língua que você está aprendendo,
né? Então foram essas portas. E aí eu acabei tendo também inglês em escola e espanhol no ensino médio, né? Que foi da onde eu tirei essa parte básica aí do espanhol, que hoje em dia me Sim. ajuda bastante também no Mercado Livre, né? Então você deixou pra gente aí algumas noções, que eu tô até anotando aqui, depois eu vou até fazer uns posts aí para poder o pessoal ficar depois ligado. Olha só, você está falando pra gente que é importante que você tenha o contato auditivo com o idioma, mesmo que você esteja lendo o texto em português, mas você está Uhum. ouvindo o áudio em inglês. Então, de qualquer forma, você vai absorver aquilo ali. Depois, é claro, com o nível mais aprofundado, você vai começar a estudar vocabulário específico daquele contexto. Então, digamos que por mais que você tenha a maior fluência do planeta em inglês, mas hoje te colocaram para falar sobre, não vou falar informática que é o que você domina, né? Mas falar sobre informática, de repente eu tinha que pesquisar os termos. Você vai ter que falar sobre genoma, sei lá, uma coisa aleatória. Não necessariamente você sabe, você conhece a tecnologia daquela área. Então você vai Você nem ali fazer uma imagina. pesquisa rápida, começa a fazer o seu banco de palavras. E outra coisa, além de você fazer o seu banco de palavras, você pode relacionar já dentro de frases, dentro de contextos. Porque você está fazendo o quê? Pegando a língua que você conhece, dentro de de um contexto de fraseologia, que a gente chama de colocar aí dentro da Uhum. construção de frases, não só necessariamente nesse contexto, porque a gente sabe que fraseologia também estuda expressões idiomáticas, gírias e tudo mais, mas você está colocando ali o seu conhecimento e agregando aquelas palavras novas, né? Que é o vocabulário diferenciado. Nossa, gostei demais. Exatamente. Olha o Vitor te Exatamente, mandando um porque abraço aí, ó. é. O Vitor Ô, falando que tá com Vitão, saudade. O Vitão trabalhou comigo no meu primeiro emprego, que foi numa clínica médica. A gente trabalhava tipo de atendente, a gente estava em ensino médio também. Ele foi meu parceiro aí, tá comigo até hoje aí nessa Olha que caminhada legal. de vida. Não, mas na caminhada, né? A criança tem 20 anos. Não, não, já tem uma caminhada aí longa. A gente tem que valorizar, né? Não, mas é excelente. Mas na verdade você está me contando tanta experiência que às vezes um adulto não teve essa tanta experiência, né? A gente às vezes É conhece verdade. pessoas que tiveram uma profissão a vida inteira, né? Que trabalharam sempre na mesma área. E eu fico assim, extremamente contente. Eu sou uma pessoa também que meio parecida com você nesse aspecto aí de procurar oportunidade, tudo que tiver, vambora, eu quero fazer. Por mais que não seja aquele seu trabalho principal, né? Ou que não seja a Uhum. sua atividade fim, mas a gente aproveita a oportunidade. O que, que você falaria para as pessoas, então, assim, hoje, especialmente os meninos, né, entre 15 anos, que estão no ensino médio, até 18 anos, que estão perdidos, que pensam assim, gente, eu não sei o que vou fazer. Acabar o ensino médio esse ano, ou acabou o ano passado, né, porque a gente acabou o ensino médio ano Uhum. passado em pandemia, que a gente está falando sobre o contexto, né, mais difícil que a gente está vivendo. O que, que você daria de conselho em relação à área profissional? Você já colocou pra gente aqui dois sites que eu anotei, que é o InfoJobs e o Acato. A Acato você falou que Uhum. tem uma mensalidade, não é isso? Isso, E esse a Cato, InfoJobs é grátis? ele tem a área gratuita dele, mas tem algumas empresas que elas assinam um premium, né? Só que comparando o preço dos dois, você paga acho que R$14,90 na InfoJobs e na Cato já é R$79,90. Então é bem diferente. Eu acho que até a InfoJobs ela tem muito mais anunciante do que a Cato. Então é bem legal pelo InfoJobs. Eu prefiro InfoJobs particularmente. Mas Tá também tem aquele aí. LinkedIn, não tem? O LinkedIn que você Tem o pode, de repente, já LinkedIn. fazer o seu. Tem o Que é LinkedIn, outra é forma uma de. rede social, né, muito boa também, como se fosse um Facebook, só que de perfis profissionais. É muito bom para você ter contato lá, você consegue ter contato com muita gente, né, e às vezes no momento de desespero você faz um post lá e acaba achando um amigo seu que trabalhou há muitos anos com você e arranja um emprego para E você te que tá sem recomenda, nada, né? né? Te indica para alguém. Exatamente, Isso daí que você falou também é exatamente. importante. Porque, primeiro, o adolescente, né, o jovem ainda está meio perdido em relação à definição de carreira, né? É normal. A gente, quando começa, até qualquer fase, na verdade, né? Você pode estar ali e falar, não quero mais isso, eu quero outra coisa. Mas o adolescente, a gente sabe que passa mais pela situação, né? De ainda estar tá vivendo aquela luta interna. Então, olha só, você falou pra gente que a gente precisa procurar áreas, lugares específicos, né? Que a gente falou aqui, LinkedIn, InfoJobs, Acato. E, se for preciso Uhum, pagar para você acessar outras oportunidades, também aproveite. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já saí distribuindo currículo para tudo quanto é lado, não tive oportunidade. Então, assim, agora é uma distribuição de currículo virtual. E que, felizmente ou infelizmente, tem que ser paga, porque afinal tem gente que vai trabalhar em cima daquilo ali, vai fazer uma triagem, né? Então você precisa receber por esse trabalho. Oi, Arcélio. exatamente.
Então, olha só. Exatamente. A pessoa que entrou nesse site já se inscreveu e recebeu uma oportunidade. Você, porque foi corajoso, né? Saiu aí e falou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas, por questão de segurança, é claro, né, gente? A gente também deixa sempre registrado aqui. É importante que você tenha menor de idade, né? Mesmo adolescente mesmo, vá com um adulto, né? Vá com uma pessoa responsável nessas entrevistas, né? Nesses lugares, porque realmente a gente sabe que algumas pessoas podem querer enganar. Por mais que você pense assim, eu recebi uma proposta maravilhosa, eu vou lá aproveitar essa oportunidade. Não, cuidado. Vamos perguntar para quem já conhece, para quem já viu, para quem já, né, leva uma pessoa para te acompanhar, porque a gente sabe que realmente também tem que ter cuidado nesse sentido. E não É acredito verdade. em promessas milagrosas, né, Giovanni? Não dá. Exatamente. Não dá pra ficar. Você, por exemplo, você tá atrás de um emprego, aí você encontra um amigo seu que promete pra você uma vaga daqui a um mês. Não para, não entra na sua zona de conforto nessa vaga, porque se não dá certo, você perdeu um mês. Você perdeu uma Disney, por exemplo, que você podia ter agarrado no InfoJobs que você não imaginava. Entendeu? Tem que ir sempre atrás e ficar sempre atento nas E nem oportunidades. sempre confiar que alguém vai fazer para você. Porque às vezes, por mais que a pessoa seja sua amiga, ela não tem uma oportunidade de trabalho para você. Ela pode ser até a dona da empresa, né? E às vezes ela não consegue te oferecer essa oportunidade. Então, realmente, Exatamente. você foi atrás, não foi nenhum amigo que te indicou. Não. Você chegou lá pelo seu caminho, né? Você buscou a oportunidade. Então, eu acho que em primeiro lugar seria isso. Agora, existe uma preparação anterior. Quem não se dedicou até agora, quem não estudou até agora, começa a estudar, gente. Começa a estudar. Então, nunca estudei inglês, nunca estudei espanhol, nunca estudei biologia, física na vida, não sei nada de sociologia. Gente, pega o livro, pega o caderno e começa a ir atrás, porque também a gente precisa de conhecimento. Não adianta também a gente esperar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo, se a gente não for, né, atrás. Vou deixar você falar um pouquinho, porque eu já falei Exatamente. demais. Conta pra gente, então, aí, o que as Exatamente. pessoas podem fazer aí. Então, o que eu recomendo para todo mundo, a questão principal, como eu informei há um tempinho atrás, né, é a questão do idioma, tá? É mais fácil você pegar alguém sem experiência com o idioma do que alguém com experiência e sem o idioma. Porque a pessoa ela tem experiência na área, mas não tem no idioma. Então é muito mais difícil você ensinar um idioma do que um processo, sabe? Então, por exemplo, você vê lá, vaga de RH, bilíngue. Tá, você nunca trabalhou com RH, mas você é bilíngue. Manda, você não tem nada a perder, sabe? Porque assim, o processo você vai aprender com o tempo, sabe? Você vai aprender tudo com o tempo. Agora, se você já domina a língua, se você já tem um pouco da língua, isso ninguém tira de você. Então, pode ter certeza que a questão da língua, ela te sobressai muito, muito no mercado, tá? Então, nunca, como você falou, corram atrás, nunca é tarde, né, para você ir atrás de uma fluência em inglês, uma fluência em espanhol, né? Não é difícil, porque, sinceramente, português, gente, é a pior língua que tem. É a língua mais difícil que tem é o português. Não dá. O português é Que muito difícil, ele tem sofre, muita né? regra. Nossa, a gente sofre com português, Ave Maria. Mas, gente, vão atrás. Hoje em dia a gente tem muita fonte confiável na internet, né? Tem no YouTube, que a gente conhece alguns professores, tem alguns cursos na internet, por exemplo, esse da WiseUp, né? Eu acho que, se eu não me engano, você paga 80 e pouco mensal e ele te dá acesso a tudo. É muito bom nessa questão instrumental, se você precisa de um, sabe, de um, ai, vamos Mais ver o que eu rápido, né? gosto. Exatamente, você precisa de um negócio na hora aqui, preciso vou ter uma reunião amanhã com um gringo do nada e eu preciso ir atrás. Então, a língua para mim hoje é a mais importante, tá? Outra coisa que é mais importante também, que eu dou até uma dica nessa questão de ambiente de trabalho, não confie muito nos outros. É uma dica que a Monique deu aí, né? E é uma dica que eu falo assim porque eu já sofri com isso, de confiar muito nas pessoas e às vezes tomar um apunhalado pelas costas. Então sempre faça o seu, n- deixe o mínimo, deixe o máximo que der de restrição nos seus projetos, né? Porque querendo ou não, hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas, e até uma coisa que eu levo pra Disney, a gente não podia falar que trabalhava na Disney nos 3 primeiros meses, né? Eu até postei, aí depois me falaram, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí eu já fui correndo pra pagar, aí eu falei, Deus, já tinha falado com um monte de amigo. Aí eu falei, não, ok, aí ninguém viu, não deu problema nem nada. Mas tentem permanecer sempre em silêncio, Legal, e foi. corram atrás do prejuízo. Você tem 30 anos, você tem 40 anos, você tem 50 anos, não tem tempo pra você correr atrás. Você nunca tá muito velho. Porque do dia pra noite sua vida pode mudar. Como a minha mudou também com a Disney do nada. Né? Então acho que essas são as dicas Nossa, que eu dou. E a dica principal aí, eu acho que é fiquei voltada pra feliz. língua mesmo.
eu fico super feliz, sabe, Giovanni, de verdade, porque quando eu encontro pessoas muito novas, né, adolescentes, jovens que já estão assim como você, que já aproveitaram a oportunidade, que já foram atrás, né, dos estudos, que incentivam outras pessoas. Então, quando eu falei de você, Giovanni, para os meninos, né, eu falei assim muito empolgada, eu falei, gente, vocês têm que assistir a live do Giovanni, porque ele vai contar para vocês algo que é de um adolescente, é de um jovem. Porque às vezes a gente falando, ainda mais da postura de professor, olha, não, ó, tá falando porque é professor, ou tá falando porque quer, né? A gente já deveria, na verdade, receber com algo positivo, porque afinal, se o professor tá falando é porque ele quer o seu bem, né? Ele quer que você tenha Verdade. um futuro, mas a gente às vezes não ouve a pessoa mais velha, né? A gente às vezes não ouve o professor, o pai, a mãe, alguma pessoa que tá te instruindo, porque você pensa, é porque ele não entende, ele já passou pelas fases dele e agora já tá, né, muito à frente, ele não tava entendendo. Mas você não, você tá vivendo isso, né? Você tá nessa situação. Eu fui estar contando aqui do jogo dele. Então, assim, mas você ainda tem que contar a parte final, que eu estava perguntando, que a gente conversou um pouquinho antes, sobre a sua parte, o seu estudo. Porque apesar de você já ter encontrado um emprego, 2 empregos, na verdade, né? Você já está fazendo a sua universidade. Conta pro pessoal aí o que você estuda. Certo. Aí, ó, o Matheus aí apareceu. Boa noite, Matheus. E aí, tudo bem? Ele é um dos meninos que joga comigo aí até hoje. A gente joga bastante. A gente tá um pouquinho separado por conta dessa questão de trabalho, faculdade, mas a gente tá aí até hoje. Então, eu faço medicina veterinária, né? É uma área que eu gosto muito. Vocês podem questionar, nossa, mas por que ele trabalha com mídias sociais e faz veterinária? Porque, gente, a gente tem que agarrar o que vem, entendeu? Não é porque eu vou ser veterinário que eu só vou aceitar vagas de veterinário. Você não vai conseguir pegar uma vaga de veterinário logo de cara, porque querendo ou não, é uma medicina, né? É uma coisa muito difícil. E assim, eu acho que tem que focar, tem que estudar pra caramba mesmo, tem que focar, por mais que tenha os tempos de lazer, o tempo de diversão, o tempo de sair. Eu sempre tive um pouco essa questão de ser um pouco mais focado, né, no que eu quero, no que eu almejo. Então eu acho que tem que estudar mesmo, por mais que eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade de estudo, que eu tenho uma memória, eu acho que até por conta dos jogos mesmo, é uma memória um pouquinho mais forte, mas tem que estudar, tem que focar. Não é porque você, é como eu te falei, você sempre vai descobrir uma coisa nova. Esses dias na faculdade mesmo a gente teve um professor de anatomia que uma aluna deu uma curiosidade para ele, ele ficou tipo, de onde você tirou isso aí? E ele foi atrás e realmente ele não sabia. Ele é doutor e mestre pela USP, então o cara não é pouca coisa, né? Veterinário, o cara é grande e não sabia. E uma aluna de 20 e tantos anos pesquisou na internet, num livro e achou. E deu ensinamento para ele. Então acho que a gente sempre tem que buscar. E uma dica que eu dou para todo mundo aí, para tudo, tanto para língua, faculdade, escola, busquem fontes confiáveis. Não confiem em tudo que vocês vêem na internet, porque olha, tem cada coisa. Você vai aprender tudo num tutorial, né? Tem gente que fala assim, é só pega um tutorial. Tem tutorial que dá para pegar na internet. Fácil, né? Tem tutorial que dá pra pegar na internet. Você quer instalar um chuveiro, por exemplo. Aí você consegue. Mas aí você vai alguma coisa mais técnica, aí já é mais complicado você cair na rede aí e dar problema. Mas é porque você entra num assunto que eu acho legal, né? Que a gente tem que desmistificar também essas coisas, né? Por mais que a gente conheça pessoas que são autodidatas, que a gente conheça pessoas, né, que conseguem aprender com muito mais facilidade, a gente sabe que algumas ferramentas, alguns instrumentos não vão trazer o conhecimento, né? Não vão trazer também realmente uma qualificação para a área que você escolher. Porque se você escolher uma área profissional igual você, veterinário, imagina, vai ali atrás de um tutorial. Peraí, esse tutorial de como fazer a cirurgia rápida em um gato. Aí é complicado. Então a gente vai entrar aí na brincadeira, né, gente? Mas é só realmente para descontrair e falar para vocês, né, que é muito importante estudar. Realmente é uma necessidade. Eu estudo ainda, né? As pessoas ainda estudam. Então a gente nunca vai parar de estudar. Aí as crianças, os adolescentes falam, não, mas aí é ruim demais, né? A vida inteira para estudar, vai. Vai ter que estudar. Com certeza. Só pra gente não tomar mais muito tempo do Giovanni, gente, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para fazer para ele. E se tiver aí, vocês podem lançar para depois ele responder pra gente. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Filho cantou? Meu filho tá cantor aqui hoje, gente. Ele colocou o fone, então fica muito isolado. Abafado, ele tá né? percebendo, né? Ele fica...
Acho que o pessoal não tem pergunta, não. Como você já foi contando aí bastante coisa, então, pessoal, olha só, a live foi muito boa. Você vê que entrou bastante gente, as pessoas, né, se comunicaram aí com a gente, mandaram coraçãozinho, beijo. Ó, a Ah, Letícia falou, deve como estar tá a aula sofrendo online? nessas Conta aí. aulas online. Olha, é complicado, é difícil, é uma graduação difícil de fazer, né? Mas a gente tem que se adaptar, né? É questão de adaptação. Hoje tudo é adaptação, tá complicado, E mas se for é esperar o difícil, mas presencial, a ok. gente não sabe quando, né? Imagina, vai perder a oportunidade, né? Exatamente. E é como eu sou ansioso, eu gosto de fazer tudo rápido, então já falei, vou agora, de uma vez e seja o que Deus quiser. É difícil? É, mas nada que não dê pra levar. Mas é difícil. Sim. Aula online, né? Eu tô dando aula online, eu sei, né? Eu tenho aula online também. Então, a gente sabe que a adaptação e, de repente, né, o foco é muito, assim, você precisa ficar muito mais focado, tem que ficar muito mais atento, né? Você está aqui no computador, mas aí você pode ter um celular do lado, você pode ter um tablet, você pode ter coisas que te chamam a atenção. Mas eu acho, assim, que depende do seu objetivo, como você falou, né? Se eu tenho uma necessidade de vida, um objetivo, um projeto, vai ser aula online, vai ser aula com computador, com celular, na casa do amigo. Antigamente eu me lembrei até agora de uma coisa que eu acho que o Giovanni nunca viveu, gente, que era, e minha mãe viveu antes de mim, que era ir para poder, obrigada, gente, elogiando aí a gente, que a gente ia assistir televisão na casa dos colegas. A gente não tinha televisão, né? Então a gente tinha que ir na casa do colega. Aí depois, mais pra frente, Giovanni, era a questão do seriado. Eu queria assistir o seriado, mas eu não tinha assinatura da TV. Aí eu ia também pra casa do amigo. Então, assim, se você tem um objetivo, por mais que ele fosse um objetivo de diversão, eu ia atrás. Então, assim, hoje eu tenho que estudar. Se eu não tenho um computador, eu vou atrás de alguém que tenha, ou que eu peço emprestado, sei lá, eu vou fazer qualquer coisa. Eu falo, gente, tô apelando para qualquer coisa, mas eu quero fazer, né? Eu quero me dedicar. Exatamente. Então, acho E que eu isso fica acho aí um incentivo para que isso é um bom você. exemplo que você utilizou aí de, por exemplo, não tinha TV na época aí na casa do amigo, né? A gente fica às vezes com aquele pensamento de, meu Deus, vou na casa do amigo para ver TV, tô me rebaixando um pouco, mas gente, às vezes você desce para subir de uma vez. Então, se você tá num procedimento que você não entende, ou no trabalho, ou na faculdade, tenham a humildade de falar que não entende, né? Não entendo, eu preciso, quantas vezes for preciso. Às vezes a gente tem aquela questão de, ter vergonha de perguntar. Não tenho vergonha de perguntar, gente. Agora é aula online, ninguém tá vendo a cara de vocês, então eu acho que é a hora principal para você ir atrás e pesquisar. E pesquisem. Tudo tem na internet hoje em dia, gente. A internet hoje em dia é uma mãe pra gente. É mesmo. Olha, então, somente te agradecer, de verdade. Olha, o pessoal também te agradecendo, disseram que foi muito bom. Já vão te seguir aí, Giovanni, já ganhou Isso, me seguidores. sigam. Pode seguir que eu quero Olha o seguidor. nosso amigo lindo que tá falando português, olha aí. Amei a live. Excelente. Olha só, eu sabia, não, eu antes, nos bastidores, né, falando com o Giovanni, eu falei, Giovanni, eu tô tão ansiosa por essa live. Ele falou, também tô. E tava todo mundo assim, A gente justamente fica, para né? poder saber um pouco mais, conhecer, né? Você vai receber um monte de DM depois, viu, Giovanni? O pessoal lá manda. E aí, você tá no Pode site? mandar, Fala fiquem à aí. vontade. Fiquem à Qual é a vontade. pauta? Meu Que DM tá aberto lá para todo mundo. E qualquer dúvida que vocês Giovanni. tiverem aí, né? Não que eu seja um poço de conhecimento profissional, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida aí sobre questão de trabalho, se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que te incomoda, pode contar comigo aí no privado que a gente tá aí para ajudar. E ele tá falando de coração, viu, gente? Porque eu não conhecia o Giovanni, não. Ele aceitou, eu falei, vamos fazer uma live? Ele falou, bora, vamos embora. Então, Bora. realmente, é uma pessoa aberta. Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigada a Eu que todos que participaram agradeço. aqui com a gente, que assistiram. E eu não vou desgrudar de você, não, viu? Prepara aí que eu vou Pode ficar depois com a gente aí. pensar outras ideias aí pra gente levar mais à frente. Eu desejo também muita felicidade para você, né? Nos seus estudos, nessa profissão que você está escolhendo também, né? Que é para cuidar dos animais. A gente sabe que é algo que precisa, né? Tem gente que é louca, apaixonado pelos bichinhos. Então, É realmente, verdade. precisa de profissionais competentes, né? Com certeza você vai ser um Exatamente. profissional competente nessa área. Então, mandar um beijo para você e muito obrigada. Gente, super agradeço aí o convite da Rô, convite aí de todo mundo aí que participou na live com a gente, ficou até o final. Podem me seguir, aí sigam a Rô também, quem veio por mim, siga ela. Eu acho que vocês têm que ir atrás de tudo mesmo, têm que ir atrás do sonho, estudem, usem a questão da língua, né, que foi uma parte que a gente focou bastante aqui,
né? Que o inglês me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. E vão pra cima e não tenham medo de nada, não. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau, gente. Muito gente. obrigado.